Mas então, gente, continuando aqui, estava falando de investimento e com base no que eu falei no vídeo passado, a gente tem o quê? Que o investimento ele pode ser considerado como sendo função, de um lado, das expectativas das empresas e fundos, gestores de fundos de investimento na economia, de outro lado, função da taxa de juros, né? Então a expectativa diz respeito às condições da economia no futuro, e isso aí, em enorme medida, é algo subjetivo, né? Diferentes empresas, diferentes setores, diferentes fundos podem ter diferentes expectativas com relação ao futuro. Mesmo que todo mundo espere que a economia vá bem, uns podem esperar que ela vá um pouco melhor, outros podem esperar que ela vá muito melhor, né? Mas, possivelmente, em qualquer situação, há pessoas que têm boas expectativas, outras que têm expectativas não tão boas, né? Com relação ao volume de produção, emprego, renda, consumo e atividade econômica, de tal forma que leve empresas e fundos a realizar investimentos na economia, né? De outro lado, os investimentos também dependem da taxa de juros na economia, e os juros é o que eu já havia dito, né? Ele tem um duplo impacto sobre o volume de investimentos na economia. Os juros, a taxa de juros, a gente pode considerar, de um lado, como sendo o custo de captação do capital, né? Uma empresa que resolva se endividar para realizar um investimento, claramente a taxa de juros é um custo para essa empresa, né? Ela vai ter que pagar salários, fornecedores e taxa de juros aos seus credores, né? Então esse é um impacto dos juros. Claramente ele vai na contramão dos investimentos na economia. Mas outro impacto dos juros é considerar as pessoas, empresas, fundos que já têm recursos em mãos, como é o caso que eu tinha dado da imagem do shopping no vídeo anterior, que o fundo de investimento ele já tem recursos líquidos disponíveis, aplicados em ativos financeiros, que ele pode rapidamente transformar em investimentos reais na economia, né? Compras de máquinas, equipamentos, instalações, edificações e coisas do tipo. Mas a taxa de juros na ótica do fundo representa um custo de oportunidade. O fundo pode manter o dinheiro aplicado rendendo juros ou pode realizar um investimento real na economia. Quanto maior os juros, maior o custo de oportunidade desse fundo de sacar as suas aplicações para realizar um investimento real na economia, né? Quanto menor a taxa de juros, menor o custo de oportunidade do capital, o que, a rigor, leva as firmas fundos e firmas a realizar maiores investimentos na economia. Embora, devo dizer que os juros, ele é segunda importância, a importância número 1 é a expectativa, né? A situação do Brasil aí na segunda metade dos anos de 2010, entre 2015 e 2020, demonstra isso claramente. A taxa de juros se reduziu muito, chegou a níveis de mínimos históricos, né? E isso não gerou maciço investimento na economia. Por quê? Porque as expectativas não são as melhores para a economia brasileira. Já se as expectativas são boas, mesmo que a taxa de juros seja alta, ainda assim as empresas podem e fundos podem resolver investir na economia, né? Então o volume de investimento depende das expectativas de empresas e fundos e da taxa de juros, sendo que a expectativa é em primeiro lugar, né? É o elemento de maior importância. E essa expectativa, como eu falei, em grande medida subjetivo, e ela abrange diferentes aspectos, né? Por exemplo, aspectos legais. Imagine investir em um determinado país, em determinado setor, que se espera que esse setor venha a ser proibido ou restringido, tributado excessivamente. Certamente os investimentos no setor vão se reduzir, mesmo que as expectativas de produção e renda, demanda pela produção do setor seja alta, ainda assim uma possível proibição, como por exemplo a lei seca americana entre os anos de 1920 e 1932, foi proibido o comércio, produção, distribuição de bebidas alcoólicas. Então, mesmo que bebidas alcoólicas seja um excelente negócio, ninguém iria investir no setor de bebidas nos Estados Unidos, né? Então, a expectativa das firmas e dos fundos,
eles são subjetivos e amplos, abrangem diferentes aspectos, né? E diferentes setores têm diferentes expectativas com relação ao futuro. Mas, enfim, o volume de investimento na economia, teoricamente, depende basicamente dessas duas variáveis, sendo que no caso da taxa de juros, o investimento depende principalmente da taxa de juros real, né? O que é a taxa de juros real? É a taxa de juros nominal descontada da inflação, né? A taxa de juros nominal é o valor numérico da taxa de juros, 10%, 15%, 20%. Essa é a taxa nominal de juros. Mas dessa taxa nominal, se você descontar a taxa de juros, né? Se descontar a taxa de inflação, ou excluir a taxa de inflação, a gente chega na taxa real de juros. Para os investimentos, o que interessa, a rigor, teoricamente, seria a taxa de juros real. Mas aqui para a gente, como estamos a priori pressupondo uma curva de oferta agregada keynesiana extrema, então preços não variam, então não há inflação. Então taxa de juros nominal e real são a mesma coisa. Tá? E uma forma específica para função investimento, normalmente se considera assim, como eu estou indicando aí, né? O volume de investimento, o I, na economia, medido em unidades de produto nacional, seria um volume real de investimentos na economia, compra de quantidade de produção nacional, é igual um I barra, um I maiúsculo barra em cima, que seria um volume de investimento autônomo, que independe do nível de renda, menos um fator que relaciona negativamente o volume de investimento na economia com a taxa de juros, por conta dos motivos que eu já citei. Os juros em qualquer aspecto, um custo para os investimentos na economia, né? E, no caso, o volume de investimento, então, seria I barra menos BI, onde B representa a sensibilidade dos investimentos aos juros, quanto que varia os juros, quanto que varia o volume de investimento na economia, dada o nível ou variação da taxa de juros, né? Vamos falar sobre esse B. Esse B, a gente tem o quê? Que essa expressão B, ela pode estar entre 0 e infinito, né? Se o B é 0, isso quer dizer que o investimento é insensível à taxa de juros. A variação dos juros não leva à variação dos investimentos. Já se o B tende a infinito, isso significa que os investimentos na economia são altamente sensíveis à taxa de juros. Pequenas variações dos juros levam a grandes variações do investimento. Vamos falar melhor sobre o B. Antes de falar do B, vamos falar mais um pouco sobre os juros, né? Taxa de juros é uma variável econômica muito importante, está no jornal todo dia, e quando se fala em taxa de juros, a gente pensa ou fala ou considera a famosíssima taxa básica de juros, né? Que é a famosa Selic, que é a taxa que o governo paga em grande parte dos seus títulos públicos, né? Então, quem quiser emprestar dinheiro para o governo, paga a taxa Selic. Se você aplicar seu dinheiro em títulos da dívida pública federal ou parte dos títulos, você recebe de remuneração o valor dado pela Selic. O governo, periodicamente, o Banco Central, anuncia qual é a Selic para um determinado período de tempo. Ele está informando a economia. Quem me emprestar dinheiro, eu pago esse valor de taxa de juros, né? Então, por exemplo, em fevereiro de 2020, a taxa Selic estava em 4,25%, mas em maio de 2020, essa Selic já caiu a 3% ao ano. É a taxa de juros mais baixa, é a taxa básica de juros mais baixa da história do Brasil. Mas nem por isso, no ano de 2020, há uma onda gigantesca de investimentos na economia, né? Tanto por conta das expectativas que não são melhores, quanto também por conta da pandemia de coronavírus que está ocorrendo no início de 2020, que paralisou a economia, né? E que afeta as expectativas quanto ao futuro da economia. Mas, enfim, quando se fala em taxa de juros, normalmente se faz referência à Selic. Mas, na realidade, a Selic é apenas os juros que os investidores ganham ao aplicarem títulos da dívida pública. Esse juros é importante, mas para
economia, a taxa de juros que interessa mesmo é o custo de captação ou de aplicação na economia, entre empresas privadas, pessoas e empresas, né? Você emprestar para o governo, você aplicar dinheiro em títulos públicos, emprestar dinheiro ao governo, em fevereiro de 2020, o governo pagava 4,25% ao ano. Mas se você emprestar na economia, na iniciativa privada, para empresas privadas realizarem investimentos, a taxa de juros é outra, é essa básica acrescida de um prêmio de risco, pois o governo, teoricamente, é livre de risco, né? O governo tem uma fábrica de dinheiro, ele pode pagar, curto e grosso, simplificadamente, o governo é livre de risco porque ele tem uma fábrica de dinheiro. No extremo, ele pode fabricar dinheiro e pagar suas dívidas, né? Isso levaria a consequências, mas não interessa aqui para a gente agora. A questão é, o governo é livre de risco. Emprestar para o governo, os juros é esse aí, 4,25% ao ano, em fevereiro de 2020. E, a rigor, é a taxa de juros mais básica da economia, mais baixa, e por isso mesmo se diz que ela é a taxa básica de juros. Mas qualquer outro empreendimento, negócio ou empréstimo tende a pagar juros mais altos. E nós temos diferentes tipos de alternativas de investimento, né? Você pode emprestar dinheiro ao consumidor ou à empresa, você pode emprestar para uma grande empresa ou para uma pequena empresa, você pode realizar um empréstimo ou uma aplicação de longo prazo ou curto prazo, você pode realizar um empréstimo com garantias ou sem um financiamento, uma aplicação com garantias ou sem garantias, você pode emprestar ou aplicar seu dinheiro com juros fixos ou juros flutuantes. Você pode, tem uma infinidade de diferentes operações de crédito na economia. E cada uma delas tem uma diferente taxa de juros. Quando a gente olha a taxa média de juros na economia, em fevereiro de 2020, ela estava em 20,3% ao ano. Então o mercado paga 20,3% ao ano, enquanto o governo paga 4,25% ao ano. A diferença entre essas duas taxas, a rigor, teoricamente, é o prêmio de risco de se emprestar dinheiro, aplicar dinheiro no mercado, em vez de aplicar em títulos da dívida pública, né? Então, aplicar um gestor, um investidor, um aplicador, um poupador que aplique seu dinheiro em títulos da dívida pública, tende a ganhar esse valor aí, 4,25% ao ano, em fevereiro de 2020. Mas se não aplicasse em títulos públicos, aplicasse em títulos privados, em média, receberia essa taxa aí de 20,3% ao ano. E os dados são do Banco Central do Brasil, tá? Então, aqui, para o volume de investimentos na economia, o que interessa não é propriamente a taxa básica de juros, mas sim a taxa média de juros na economia, tá? É essa taxa que, variando, ela impacta a decisão de empresas e gestores, né? Os gestores, eles estão de olho na taxa básica, mas também de olho na taxa média, né? Isso para não falar aplicações altamente arriscadas, onde a rentabilidade tende a ser maior ainda. Fatalmente, qualquer gestor profissional vai realizar aplicações mais arriscadas, na expectativa de obter maiores ganhos, tá certo? Mas enfim, aqui quando a gente fala em taxa de juros, a gente está considerando a taxa média de juros. É essa taxa de juros que interessa para a economia, para os investimentos, tá? Falar na taxa básica, ela é a mais famosa, mas de fato para a economia relativamente, para os investimentos na economia, relativamente, não é que não tem importância, só tem menos importância do que a taxa média, tá? Quando a gente fala em juros aqui, estamos falando da taxa média de juros, tá certo? Mas vamos ver o gráfico dos investimentos, mas deixa para o próximo vídeo então. Valeu, tchau.